Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Diário de Trade, melhor diário de trade do Brasil, aqui onde eu te apresento meu operacional, meus acertos, meus erros, todo santo dia há mais de 3 anos, faça chuva ou faça sol. De fato, agora nos últimos dias aí, andei dando uma desacelerada porque eu cumpri uma meta mental que eu tinha de postar 1.000 vídeos no YouTube, consegui bater a meta, então a gente dá uma relaxada, mas já já a gente recupera, a gente volta aí para a pegada anterior, tá? Recado importante, a imersão SOS está chegando próximo, né, da sua data limite. É um valor extremamente acessível para você que busca um operacional para chamar de seu. Mas não é só isso, né? Dessa vez aí a causa é nobre, porque todo o valor vai ser convertido para as famílias vítimas da enchente do Rio Grande do Sul. Então, se você quer doar e quer aprender, porra, a hora é agora. E é a mesma imersão apresentada nas imersões anteriores, os mesmos benefícios, tá bom? E além de tudo, você vai estar ajudando aí muita gente. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Dólar futuro aqui uh, na tela para vocês. Vamos direto para um gráfico de 5 minutos aqui. De fato, aquele gap de ontem do nosso dólar dificultou um pouco aí, né? O dia de ontem foi um dia um pouco mais chato, um dia que não deu para a gente, né, operar de forma mais tranquila. Eu também tinha alguns compromissos na parte da tarde e deixei escapar a vendinha aqui, que seria uma venda muito boa na mínima do que no 72. Mas vamos lá. O que eu esperava, né, para o dia de hoje? Né? Primeiro, já sabia onde eu não queria operar, que tinha uma região aqui de um caixote. Opa, vamos desenhar direitinho aqui, né? Vamos deixar de ser fazer as coisas. Né? Esse caixotezinho aqui era uma região que não me deixava confortável. Para comprar somente acima do ajuste do dia anterior da média móvel de 50, e a venda é o movimento que eu menos queria para esse movimento de abertura aí hoje, porque é extremamente dificultoso trabalhar contra uma média móvel de 200, né? A gente sabe que existe pelo menos eu tenho todo um ritual para operar esse tipo de movimento, que ele está rompendo a média móvel de 200, tentando, né, sempre colocar a bunda na parede aí para não tomar uma pica voadora. Então, o que tivemos aqui de oportunidade para amanhã para quem acompanhou a gente? De fato, a abertura do dia ela é pesada, já vem testar a média móvel de 200 e ao mesmo tempo arma um pivôzinho. Só que esse pivô aqui, não importa se você vai pegar na violação ou na confirmação, eu acho extremamente arriscado. Por quê, Felipe? Porque a média móvel de 200, ela é a mãe das médias, não é pelo fato de ser a mãe das... Você sabe qual é que é um papo aqui agora, até de mentoria, de imersão. Você sabe qual que é a função de uma média móvel? Rastrear a tendência. Não, se você depende de uma média móvel para rastrear a tendência, tem alguma coisa errada, né? Se deixar o seu gráfico 100% limpo, você vai conseguir visualizar topos e fundos descendentes, né? Você vai conseguir visualizar uma tendência, ainda mais depois do gráfico pronto. Na minha opinião, a principal função de uma média móvel é ela te dá time de mercado, porque o mercado é feito de proporção e time. O que é a proporção, Felipe? Pernas de impulso, pernas de correção, nova perna de impulso, e assim a gente vai. E a média móvel ela vai ter um papel muito importante dentro do meu setup para me dar o time. Então, uma perna de impulso começou a corrigir. Aonde que ele vai corrigir? Ele vai fazer uma correção em retração de FIBO, que seria uma correção no preço, vai fazer uma correção em média móvel. Se corrigiu em média móvel, eu tenho time para realizar essa entrada nesse calcanhar do pivô, na cabeça do pivô. Então, a média móvel dentro do meu operação, ela é feita para me dar time de entrada. Ela não é um simples rastreador de tendência. Não é, ela é muito mais do que isso. E quando eu tenho uma média móvel de 200, que aí a gente vai entrar, né, nas categorias, média móvel aritmética, média móvel exponencial, então a média móvel de 200, como ela é a mãe das médias, eu sempre trato ela como uma região e não um ponto específico. Então, de fato, eu não sei se o cara lá, o big player, ele está vendendo aqui nessa região, eu não sei se a média móvel de 200 é aritmética, é exponencial, eu não sei. Então, o que eu faço? Toda vez que eu for operar, né, um cruzamento de médias da média móvel de 200, juntamente com a média móvel mais importante dentro do meu setup, que é a média móvel de 9, que ela me dá time, o que tenho que esperar aqui? Poderia pegar esse pivôzinho aqui? Poderia. Vender aqui a mínima do candle 1, stopzinho no último topo, enfim, ou vender pela confirmação aqui na mínima do candle 5. O problema é que não houve o cruzamento da 9 com a 200 e não houve esse pullback abaixo, né, da média móvel de 9. Então, até tivemos aqui uma venda mais agressiva aqui na mínima desse candle 5.
o trade teria andado e dado uma parcial, se eu não me engano, até o Fábio pegou esse trade na sala, andou 5 pontos. A partir do momento que a gente faz a parcial, a gente tira o risco do stop loss, joga ele para o 0 a 0 e aí é um trade que você pegou um lucro parcial, né? Então, um trade vencedor. E o que foi muito bom que nesse tipo de situação aqui, até mesmo tirar o risco do stop loss e jogar para o break-even, te poupou de um stop. Eu sei que tem gente que, né, talvez não goste de trabalhar com break-even, porque acha que ele pode prejudicar o teu resultado. É por isso que a gente não pode fazer nada meia boca. A gente tem que praticar, treinar e se tornar um especialista naquilo que se faz. Porque senão você começa a fazer uma coisa uma semana, uma coisa na outra, e você acaba que vira um generalista. E aí, nenhuma profissão do mundo, um generalista vai ganhar mais dinheiro do que um especialista. Então, tudo que a gente faz aqui na sala não é coisas que eu tirei de vozes da minha cabeça. Primeiramente, foram vozes da minha cabeça. Depois a gente vai aprimorando e deixa a coisa realmente lucrativa. Só que exige tempo, exige maturação e exige, acima de tudo, disciplina. É meio que ser um robô, sem ser um robô, tá bom? Então foi essa entrada que fizemos pela parte da manhã. Após isso, o dólar ficou bem complexo, aí ficou se esfregando na sua média móvel de 200, não fez mais nenhum fechamento abaixo dela, e aí entra uma briga muito boa aqui na minha opinião. Temos ajuste, que ele foi testado aqui ainda na parte da manhã, depois foi testado, né, já no finalzinho da manhã, e o preço também preso aqui nessa média móvel de 200. Concordam comigo que aqui a gente tinha uma região de armadilha, um limbo onde o preço não consegue desenvolver? Porra, eu não tenho que estar tradando aqui entre médias, entre briga de ajuste, média móvel de 200. Não vou colocar meu dinheiro aí. O que eu faço? Eu espero romper, eu espero confirmar o movimento, né? E aí temos um ponto importante aqui. Na parte da tarde, eu ousei, né? Eu usei um trade aqui. Na verdade, a semana toda eu operei muito pouco, porque tô com muita coisa na cabeça, né? Enfim, eu sou gaúcho, tenho família no Rio Grande do Sul, não moro lá, mas tem família lá, então muita coisa na cabeça, né? Então, eu acho que eu não operei bem, mas também não operei mal. Acho que muita gente teria despirocado aí. Mas, enfim, não é esse o ponto. Mas fatos da vida foi que o mês todo eu estava com 3 operações até hoje, né? Até hoje, desde o começo do mês, eu estava com 3 operações. E só hoje eu fiz 3 operações, então achei que realmente cliquei demais. O que salva? Trava de plataforma. Tem que travar a porra da plataforma. Ah, mas é que eu sou experiente, eu vou confiar em mim. Negativo. Ninguém é confiável quando o assunto é trade. Não confie em você mesmo. Enfim, disclaimer feito. Entendendo isso, né? O que eu tenho que fazer aqui? O preço ele tem que romper ou a média móvel de 200 ou o seu ajuste. Concordam comigo que esse candle 31 aqui ele fecha com o corpo real acima do ajuste, mas depois ele não consegue ter o timing aquele que fechou acima do ajuste, 2 candles de cor contrário e pum, vem num pivôzinho, não foi, né? E aí aonde a gente fica meio na dúvida, né? Porra, mas esse candle 35 aqui ele vem para romper um pivô, vou comprar o rompimento aqui desse candle 30, deixa pregoado, stop no último fundo e fico comprado, né? Dá para ser feito? Porra, dá para ser feito. Mas ainda não achei interessante porque, porra, ele vem lá debaixo do ajuste, tá fechando com o corpo real agora acima. Porra, melhor não. O que eu faço? Cara, eu vou esperar um fechamento com o corpo real acima desse topinho aqui que marca um pivô e tem que ter volume. Ponto final. O mercado ele faz o que quiser, mas deixa eu te falar, você também faz o que você quiser, cara. Não pode ser refém de setup, tu não pode ser refém de indicador, tu não pode ser refém de ferramenta. Eu entrei até numas paranoia hoje mas aí eu vou fazer um vídeo sobre isso aí no final de semana. Eu vou parar de usar Fibonacci. Porque, aquilo ali é uma seita. Chega uma hora que aquilo ali vira uma seita dos fibolunáticos. Que tudo é alvo de fibo. Porra, eu não tô aqui para cravar alvo de fibo, não tô aqui para cravar alvo, não tô aqui para pegar aquele print gostoso. Eu tô aqui para fazer dinheiro, mano. Eu não posso virar refém de nada. E qual que é a regra sacra do meu operacional? É você ir atrás do que você arrisca. Então, a regra número 1, se eu arrisquei 6 pontos em uma operação, eu vou correr atrás de 6 pontos aqui, velho. Mas tem um alvo de FIBO, não sei o que lá. Claro, vou ficar de olho aqui, Mas o alvo de FIBO não é tão importante para mim quanto o risco que eu tô correndo. Eu só tenho que saber se eu tenho o meu risco 1 para 1 livre. Ponto final. Mas, enfim, coisa para... É que a gente fica com tanta coisa na cabeça, chega na hora no diário de trade que a gente realmente vira um diário, um desabafo aqui, né? Mas enfim, o ponto que realmente eu achei interessante de comprar esse
esse dólar aqui foi no rompimento aqui do candle 40, que aí sim ele fecha acima do último topo, ele fecha acima do ajuste e fecha com volume. E tem potencial ainda para continuar andando, né? Digamos que a galera, os big players, quem gosta de rastrear esses caras aí, todo mundo comprou esse rompimento do pivô aqui. Tá todo mundo com a bunda na janela, tá todo mundo com stop no último fundo, digamos, né, pelos princípios da análise técnica. Essa aqui é a ferramenta que eu mais utilizo, que é o risco-retorno, risco-ganho. Né? Ela faz um trabalho tão bonito quanto o de FIBO para mim. Então eu sei que eu tenho um espaço aqui de 100% desse pivô até aqui essa linha verde, 5169. Qual que é o risco que eu vou correr nessa operação aqui do Candle 40? Vamos lá. Eu vou correr um risco aqui de 6 pontos. Percebe que eu tenho o meu 1 para 1 livre até o alvo de 100% desse primeiro pivô? Não é? Então, porra, é uma operação que me deixa confortável. Então, aqui eu assumo o risco dessa operação e aí entra um ponto. Cara, eu tenho que correr atrás do meu risco 1 para 1. Nada menos que isso, porque senão aí você está trabalhando com uma expectativa matemática negativa. Não é que não dê certo, mas se você não tem experiência e não tem psicológico, dificilmente você vai fechar para frente, né? Então a gente tem que tomar cuidado com estratégias que têm expectativa matemática negativa. Você tem que acertar muito, ser muito bom, acertar mais de 85% das vezes para você conseguir fechar para frente. Tá bom? Se preocupar bastante com taxa de acerto, que eu acho que tem que se preocupar, mas é um trabalho ferrenho trabalhar com expectativa matemática negativa. Então, cuidado para quem trabalha com expectativa matemática negativa. Aqui eu tenho uma expectativa matemática ok, porque eu tenho o alvo de 100% do pivô aqui antes do meu 1 para 1 ou no 1 para 1. Só também eu tenho algumas regras dentro do meu setup, que é toda vez que eu entro em uma operação e essa operação desenvolve contra a minha posição, 70% anda contra a minha posição, é uma operação que ela já perdeu time, na minha opinião. É uma operação que eu já fico desinteressado nela. E o que eu mais quero dentro dessa operação aqui é sair no 0 a 0. Então, toda vez que eu, Filipelli, entro em uma operação e ela anda 70% contra a minha posição, eu busco sim uma saída no 0 a 0. Pensando nisso e pensando também em deixar as regras muito bem claras para a galera da sala educacional, né? Foi essa modificação que eu fiz no começo desse mês também com a galera. Galera, a mesma coisa agora vai servir, né, pro game. Entrei em uma operação, a operação andou 70% a favor do meu alvo, eu não posso mais deixar ela voltar e me estopar. Não posso fazer isso. Só que concordam comigo que, de fato, eu não sei se ela andou 70% e ela vai voltar só no 0 a 0 para depois ir no meu alvo? Né? Eu sei que ela já andou 70% a favor do meu alvo e começou a degringolar, e se está degringolando contra mim, eu não sei se ela vai vir só me tirar no 0 a 0 ou se vai vir me estopar. Vocês sabem? A única coisa que eu sei aqui dentro desse mercado é que é uma profissão dolorosa. Não tem como passar pelo mercado de day trade, pelo mercado financeiro e não ter uma cicatriz. Você vai ter uma, duas, três, várias cicatrizes. É uma profissão dolorosa, então você tem que escolher qual a dor que você não quer mais sentir. E a dor que eu escolhi não mais sentir é a dor de ver, né, o meu trade andando a favor, ver ele voltando para o 0 a 0, voltando e me estopando. Então, ou seja, eu tive a chance de proteger o meu capital, não protegi, ele voltou e me estopou. Então, é isso. Tem vezes que você vai proteger no 0 a 0 porque a operação andou 70% a seu favor, ela vai voltar e vai te tirar no 0 a 0 e depois vai lá cravar teu alvo, como foi o meu caso aqui dentro do dólar. Eu assumi uma posição, eu tinha um risco aqui de 7 pontos, ele anda aqui ao meu favor 4,5 pontos aqui, volta, me tira no 0 a 0 e depois vai lá e entrega meu alvo. Porra, fazer o quê? Eu não sei. Sexta-feira, na parte da tarde, mercado comprado e o mercado começa a titubear, velho, tira o meu risco do stop loss, joga ele para o 0 a 0, tchau, obrigado. E aqui foi o que aconteceu. A operação veio, me tirou no 0 a 0 e depois foi lá e pagou o alvo 1 para 1. Isso me faz um mau operador, sair no 0 a 0 em uma operação que deu gain? Não. Isso me faz um cara disciplinado. Que eu poderia muito bem chegar aqui para você e falar assim: ah, viu, aqui ó, é só você não ser um mão de alface, não ser um cu de frango, que o mercado foi lá e paga. Só que é diferente a gente operar, né, para fazer grana, operar tá skin the game aqui com vocês, para pagar as contas no final do mês, do que operar com mentorias lotadas e salas cheias. Nada contra, mas é muito mais fácil quando o stop está pago. Não é a minha situação ainda, então optei por proteger meu capital e foi a única operação que eu realizei na parte da tarde. Tirando isso, acho que o mercado não entregou muita coisa, não, né? Ele teria entregue meu alvo de 1 para 1 ali, então considero que, dadas as circunstâncias, sim, operei bem, operei bem. Foi uma boa operação.
né, seguir o meu protocolo mês positivo e tá tudo certo. O que eu não posso é ter regras e não cumprir elas, ou ensinar uma coisa e fazer outra. Então, essas daqui foram as duas únicas operações realizadas no dólar, tá bom? A venda aqui para os operadores mais agressivos da sala que eu não realizei, que deu uma parcial, voltou, tirou o restante dos contratos no 0 a 0 e salvou um stop. E essa operação aqui que eu assumi o risco, ela andou 70% a favor do meu alvo, voltou, me tirou no 0 a 0 e depois sim foi para os alvos, beleza? Vamos para o índice futuro. Índice futuro, gráfico de 5 minutos, também ontem, né? Um dia de gap amplo, né? Um dia. Eu não gosto de gaps, eu acho que fica tudo muito mais complexo, né? Quando a gente tem o mercado abrindo desequilibrado, até ele se encontrar, às vezes a galera não tem tempo, enfim. Mas vamos focar no dia de hoje. O dia de hoje, ele abre aqui, até vou botar o gráfico de 60 minutos e de 10 minutos para vocês darem uma olhadinha aqui. O famoso triple screen aqui, né? Então, a gente tem aqui um gráfico de 10 minutos hoje na abertura, tendo uma média móvel de 200 na cara do gol, e não diferente no gráfico de 5 minutos, aqui uma média móvel de 200 na cara do gol. Você tem uma média móvel de 200 no gráfico de 5 minutos, eu também tenho uma média móvel de 20 períodos aqui no gráfico de 60 minutos, ok? Então, eu sei que eu tenho 3 médias importantes muito acima do meu preço. Para esse índice subir hoje, ele teria que fazer uma força extrema quando o assunto é médias. Pô, Felipe, mais médias é uma coisa que só existe na tua cabeça. Ok, e dá certo para mim. O que eu não posso fazer é ter um plano e não seguir a porra do plano, né? Então, para compra hoje estava muito difícil dentro do meu modelo operacional. Entendendo isso, a gente coloca, né, alguns pontos, né, muito bem claros aqui juntamente com a galera da sala educacional. Primeiro, galera, para comprar, ele tem que romper no mínimo a máxima do dia anterior e apresentar um pullback de apostila mega alinhado com as médias, mega ancorado nas médias para a gente pensar em tomar um risco na ponta compradora dentro do índice futuro. O que eu acho que vai ser muito difícil, o que eu achava que ia ser muito difícil de acontecer. Mas isso aí é a voz da minha cabeça. Mas, de fato, a gente começa a ver o mercado aí e, né, ele se prova realmente com dificuldade de trabalhar acima da máxima do dia anterior, não consegue desenvolver nenhum movimento alinhado com as suas médias e, pum, entra a pressão vendedora. Só que essa pressão vendedora ela também tem um ponto, né? Tem 3 pontos muito importantes dentro do meu setup, né? Isso daí já antes de começar o dia eu sei que esses pontos vão ser importantes para mim, que é máxima e mínima e ajuste do dia anterior. São potenciais suportes ou potenciais resistências. Aqui, essa linha vermelha, ela é a máxima do dia anterior. Então, eu sabia que além de ter todas as médias móveis que eu tinha nos tempos gráficos, ali no 5, nos 10 e no 60, ainda tinha a máxima do dia. Opa, a máxima do dia anterior aqui, que é essa linha vermelha, que poderia servir como, né, uma potencial resistência. Então, por isso que eu estava bem desacreditado dessa compra. A partir do momento que entra uma pressão vendedora, o preço ele tem que perder todas as suas médias, né? E aí temos o ajuste, que aí o preço trabalhava acima do ajuste, então o ajuste ele é um potencial suporte. Concordam comigo que antes de começar o dia, não precisaria ser nenhum gênio, nem ser um monge, né, da disciplina, que eu já poderia considerar entre ajuste e máxima do dia anterior uma região de inoperabilidade? Nem sei se existe, acabei de inventar essa palavra aí, eu acho. Concordam comigo que entre a máxima do dia anterior e o ajuste do dia anterior, eu poderia ficar líquido no mercado, não me preocupar com nenhum movimento ali? Porque a chance do preço ficar brigando juntamente com esse batalhão de médias aí, ela era grande? Então foi isso que eu fiz, né? Falei com o pessoal, galera, eu acho mais fácil a gente esperar esse preço sair dessa região aí para a gente tomar risco, porque não adianta a gente ficar. A gente sabe que tem um caixote, somos operadores de tendência, eu quero operar tendência dentro de um caixote. Não dá, né? Não dá, é uma maneira burra de operar tendência. Então deixa os caras decidir para qual lado que eles vão querer trabalhar o seu dia, aí depois a gente entra ali e pega o nosso. E o momento que a gente conseguiu visualizar isso aqui na sala foi quando ele vem, perde o seu ajuste, também perde juntamente uma regiãozinha de fundo anterior aqui, e aí fecha abaixo, tem um candle fechando com o corpo real abaixo dessa região aqui, que é a mínima do candle 30. O risco assumido é no próprio candle 30, né? Com 2 potenciais alvos. Eu posso pegar e traçar essa máxima do dia de hoje e a mínima do candle 12 aqui também para baixo, ou pegar logo, né, essa máxima do dia de hoje e a mínima do candle 91 também jogar lá para baixo. O importante é que o mercado fechou abaixo dessa região. E aí, né, deixando um pouco de lado a ferramenta risco-ganho,
o Fibonacci, vamos trabalhar aqui, né, com essa ferramenta risco-ganho, já que o alvo que eu mais fico de olho dentro do Fibo é o alvo de 100%, então eu sei que no mínimo, eu tenho um alvo de 100% livre desse espelhamento dessa última penadinha, colado com a região de mínima do dia anterior. Concorda comigo? Beleza. Então eu sei que eu tenho o meu caminho livre até lá embaixo, né, dependendo do risco que eu vou correr. E o risco que resolvemos correr aqui na sala educacional foi de 235 pontos, utilizando os 15 pontinhos a mais que utilizamos aí, né, em cada ponta, 60 pontos a mais. Estamos com uma operação aí com risco, né, de praticamente 300 pontos. E aí, aquele negócio que eu já comentei com vocês, se eu entrei em uma operação, ela andou 70% contra mim, né? Eu vou procurar uma saída no 0 a 0, se andou 70% a meu favor, né? Eu vou proteger também o meu trade, que é aquele trade ou ele vai para os seus alvos, né? Ou ele volta e me tira no 0 a 0. E aqui aconteceu, né? Hoje eu poderia pedir música no Fantástico. Tomei 3 break-evens, então posso pedir música no Fantástico. O risco que eu corri foi o do Candle 30, o Candle 31, o próprio mesmo, ele veio aqui, ele entrega os 70% para a gente. Até vou colocar aqui para vocês verem como eu não estou de sacanagem, né? Cadê? Aqui, ó. O Candle 31, ele entrega que essa linha verde aqui, ela é o 70% positivo aqui a favor da nossa operação. E aí é aquele negócio. Agora que você tem uma regra, você vai seguir ou não vai seguir? Porra, eu vou seguir. Então, tira o risco do stop loss, joga ele para 0 a 0. Aqui ele veio, me tirou no 0 a 0 e aí depois ele foi e entregou lindamente os seus alvos, né? E aí você pode chorar, você pode ficar puto, você pode achar que a galera só está correndo atrás, né, do seu break-even, do seu stop, ou você pode calar a boca, parar de chorar e trabalhar repetição no plano que você já sabe que é vencedor. E você pode ir além também. Tem operadores que operam comigo aqui na sala educacional, que mantiveram as suas posições. Teve gente que pegou mais de 400 pontos aqui nessa queda aqui. Tá? Eu, particularmente, né, depois que ele me tirou no 0 a 0, tinha alguns outros compromissos para realizar na parte da tarde, saí da frente da tela. Até deu umas outras entradas pelo gráfico de 2 minutos aí, mas eu não pegaria pelo gráfico de 2, ia esperar uma ancoragem no gráfico de 5, o que não aconteceu em nenhum momento aqui, né? Ele não ancorou no gráfico de 5 minutos, mas entregou, né, uma linda pontuação para quem segurou esse trade aí. Entregou mais de 600 pontos na sua extremidade, na sua mínima, aí, né, praticamente. Então, uma operação muito boa mesmo para quem entregou. Ele não veio dar aquele alvo de 100% do pivô, mas com certeza cravou o primeiro alvo do espelhamento de Fibonacci. Tá bom? Entendendo isso, voltei, né? Terminei o que tinha que fazer, voltei para a tela, né, logo após o almoço. Como eu vi que ele estava bem próximo de uma região de potencial suporte, que é a mínima do dia anterior, aqui, e o alvo de 100%, né, do espelhamento da penadinha de baixa, eu fiquei atento. Se e somente se ele montar uma volta em V, eu vou usar o meu setup de cruzamento de médias. E aí a regra é clara. O primeiro ponto para mim pensar em uma volta em V, né? A volta em V ela tem um extremo potencial, principalmente, né, nas primeiras 2 horas de mercado, porque ela tem mais volume, volatilidade, explosões de movimentos, e aí ela se torna muito mais assertiva do que tu operar uma volta em V sexta-feira à tarde. Então a gente tem que ter bom senso também quanto a isso. Primeiro ponto para a gente ter uma volta em V é o fechamento acima da média móvel de 20. Tivemos o fechamento acima da média móvel de 20? Sim, tivemos. Beleza. Como eu sei que é uma sexta-feira à tarde, eu não vou comprar o rompimento da máxima desse candle 51 aqui. Porra, eu vou esperar o quê? Ter um fechamento com corpo real acima dessa região, uma reancoragem na média móvel de 9, que foi o que o Keno 55 fez aqui, e aí eu vou ter um pivô depois de um cruzamento de médias e eu posso realizar a minha entrada por violação na máxima do Keno 52. E aí, o que eu vou ter aqui de risco dentro dessa operação aqui? Eu vou ter aqui um risco de 125 pontos, um risco muito bom para se correr na parte da tarde, né? E o meu potencial alvo é a média móvel de 50 no gráfico de 5 minutos. Então, perceba aqui que eu tenho 125 pontos de risco e aí tem um potencial alvo aí de 250 pontos. Muito bom, né? Entendendo isso, eu tomo o risco aqui no rompimento dessa máxima. A operação, ela anda e dá o 1 para 1. Só que como eu estava operando um pouco mais leve aqui, sexta-feira à tarde a gente não quer fazer merda, o que eu fiz? Quando bateu o 1 para 1, eu não executei uma parcial, né? Porque eu queria buscar a média móvel de 50, pero tirei meu risco do stop loss e joguei para o 0 a 0. E aqui a operação ela vem e entrega novamente aqui o 1 para 1, volta e me tira no break-even. Porra, Felipe, tu deve estar chateadão aí, né, velho? 3 break-evens no mesmo dia, dava para pedir música, né?
no Fantástico. E sim, daria. Eu acho que eu pediria Raul Seixas, Tente Outra Vez. Acho que é isso que eu ia pedir. O mercado andou, né? Eu segui o meu protocolo, não tenho nada do que reclamar quanto ao operacional. Acho que eu operei muito bem, dadas as circunstâncias. Muito bem, muito bem. E esse foi o meu dia aqui dentro do índice, tá? Após isso, o índice, na minha opinião, ficou extremamente chato, né? Aí resolvi ocupar meu tempo de uma melhor forma, participei de uma live aí também do Barba Trader lá, estava bem interessante, a galera falando sobre automação aí. Mas enfim, não é minha praia e aí resolvi gravar o Diário de Trade aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado, né? Um conteúdo aqui espontâneo que a gente entrega para vocês e de qualidade. E reforçando, né? Você que quer um operacional para chamar de seu, né? E está querendo ajudar também, porra, a hora perfeita. De novo, repito, todo o valor arrecadado dessa imersão SOS Rio Grande vai ser convertido para a galera do Sul, todo o valor. Então é a chance de você adquirir conhecimento e ajudar uma galera. Pô, Felipe, mas é que porra, eu já sou consistente, já faço o meu, só gosto de acompanhar aqui teu diário de trade, cair de paraquedas aqui, cara. Porra, então ajuda, mano. Ajuda, né? Eu acredito que quando a gente ajuda sem esperar nada em troca, o universo também conspira a nosso favor, né? Então, é para você que já tem sua consistência também aí, cola aí com nós, né? Para a gente trocar essas experiências aí. Tá bom, galera? As inscrições aí para imersão operacional vão até o dia 18, né? Espero ver muitos de vocês lá na imersão conosco, tá bom? Valeu, um forte abraço e nos vemos segunda-feira.